Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Lei Karma e Lei Dharma. A Lei Karma significa ação. É um termo bastante utilizado na religião budista, hinduísta e também adotado pela religião ou pelo espiritismo. No catolicismo e nos evangélicos, esse termo não é utilizado. Aqui no Ocidente ele não é utilizado, principalmente pelo catolicismo e pelos evangélicos. Porém, eles utilizam esse termo com outro nome. Por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Então é um termo que equivale mesmo à lei karma, ou causa e efeito. Então, aqui se faz, aqui se paga, causa e efeito, aqui se planta, aqui se colhe. Lei kármica é tudo a mesma coisa, só ele vem com outros nomes. Na física também ele é utilizado essa palavra, ou seja, lei kármica. Para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. Então vamos fazer uma analogia. Se eu aplicar uma força para este lado, eu vou sentir esta força para este lado. Se eu aplicar esta força para este lado, eu vou sentir a força para este lado. Então, isso significa que a força que eu aplicar, eu vou ter efeito daquela força. Outro exemplo que nós podemos utilizar é se eu pegar um fermento químico, e pode ser o Royal, por exemplo, e aplicar dentro de um frasco com água e pôr a quantidade determinada do fermento. À medida que eu pôr menos ou mais, eu vou ter uma reação equivalente à quantia de pó que eu coloco ali. Então, isso significa que, à medida que eu vou aplicando a força, eu vou tendo resultado. A lei karma é aquela lei que ajusta os efeitos à sua causa, ou seja, todo bem e todo mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências, boas ou más. No Espiritismo, ele é utilizado até nas vidas passadas que eu vou pagar para esta vida. No catolicismo e no evangélico, ele é utilizado como se eu fazer o mal aqui, eu vou para o inferno, ou vou para o purgatório, se eu fazer o bem, vou para o céu. Então, existem umas discordâncias dentro das religiões, mas que ambas falam que eu vou pagar pelo pecado, pelo erro, pelo mal. Então, independente delas, qual seja, o preço vai ser o mesmo. A lei karma, ela é imodificável. Como assim? Se eu apliquei o fermento naquele pó, não tem como eu voltar o fermento para o pote. Se eu apliquei a força aqui, não tem como desfazer a força que eu fiz. Então, para toda ação feita, não tem volta. Então, a lei ela é imodificável. A palavra karma, nas suas origens, significa força ou movimento, que na verdade os dois é quase a mesma coisa. Para mim ter um movimento, eu preciso aplicar a força. Na literatura pós-védica, que é foi o segundo, possivelmente o segundo movimento religioso, a expressão expressa a evolução do termo lei e ordem, sendo definido muitas vezes como lei da conservação. Isso significa que para a pessoa receber os resultados de suas ações, ela precisa ter coerência naquilo que faz, ela precisa ter fazer uma coisa boa para que a sociedade mantenha-se dentro do equilíbrio. No budismo, também ela é utilizado a lei karma para mostrar a importância de desenvolver atitudes e intenções corretas, e que vale a mesma coisa, para que a pessoa não pague o preço daquilo que ela cometeu. A lei karma é dívida.
é débito. Que você faz aquilo, você tem que pagar. Existe possibilidade de eu escapar da lei kármica? Existe. Existe a lei Dharma. A lei Dharma é lei do crédito, é lei do haver. Então a lei Dharma é lei de Deus, como se fosse a lei do universo. É você trabalhar dentro dos conceitos do universo. Na lei Dharma, se você trabalhar dentro dela, ele vai diminuindo a tua dívida, você vai diminuindo o teu efeito kármico. Então, o caminho certo é você seguir a lei Dharma, a lei que não tem efeito colateral, ele só tem o bem. O lei Karma, você trabalha dentro da dualidade, dentro da crença do bem e do mal, que no universo não existe, porque Deus ele é onipotente, é o único poder, não tem como ter poder do mal. Então, a lei Karma é uma crença humana, crença do bem e do mal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, vai ser um prazer responder. Um forte abraço e que Deus abençoe.